Algumas pessoas têm chegado para mim e têm me perguntado: Caio, como é que é possível um discípulo de Cristo, um cristão, comemorar, celebrar o Natal? Afinal de contas, o Natal ela não é uma celebração pagã, não é cheio de simbologias, não é um culto ali a essa sociedade consumista que a gente vive hoje. Galera, eu sei que essas são questões profundas para você, para mim, e eu acho que pega o coração de muitos de nós. Eu quero te ajudar aqui nesse vídeo a entender a história do Natal, como é que o Natal foi desenvolvendo, foi sendo construído da forma que nós enxergamos hoje, que nós celebramos hoje. E eu quero deixar ao fim do vídeo, após a gente passar por toda essa compreensão de como que ele surgiu, quem é o Papai Noel, a questão da árvore, como que é tudo isso, eu quero ao final do vídeo deixar para você refletir. Será que nós como cristãos, nós devemos ou não participar, celebrar essa festa natalina? Enfim, galera, tem muita coisa interessante para trazer aqui nesse vídeo e eu te peço, se você está curtindo esse assunto, se para você é importante esse assunto, deixe aqui o seu joinha, aquele seu joinha abençoado, porque esse joinha ele faz milagre mesmo. Esse joinha faz com que o YouTube perceba que esse conteúdo é bom e faz com que o YouTube também traga esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, deixa o seu like aí, vamos fazer essa boa ação aí nesse mês de Natal, nesse mês de dezembro. Por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos aqui se debruçar sobre esse assunto, que eu sei que pega nossos corações. Às vezes a gente vê coisas na internet, vídeos, conspirações e várias outras ideias que deixam a gente com medo. Vamos lá, espero que esse vídeo te traga paz. Bora pro conteúdo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor na plataforma de cursos da Udemy. Sim, eu faço alguns cursos lá na Udemy, a Udemy que é uma das melhores e maiores plataformas de cursos do mundo. E eu tenho o privilégio de ser um dos professores dessa plataforma. Faço alguns cursos voltados para cristãos, para como nós podemos viver o evangelho no nosso dia a dia. Se você quer saber mais, vai aqui no link da descrição e você vai conhecer um pouco do meu trabalho por lá. Mas nós hoje aqui não estamos para falar de cursos nem nada disso. Hoje nós estamos para falar de Natal. Vamos falar aqui dessa festa, E eu sei que a gente às vezes fica pensando, caraca, isso aqui é algo pagão, essas simbologias, nós como cristãos, nós devemos fazer vista grossa, fingir que não existe e celebrar normalmente, ou nós devemos ser realmente ávidos ali, ser bem seguros em ir contra essa prática, essa festividade e não comemorar de jeito nenhum. Estamos aqui diante de dois grandes extremos. E eu sei que muitas vezes quando a gente olha para questões assim, esses extremos eles são muito tentadores, porque faz a gente querer realmente se apartar dessa discussão, desse pensamento e fingir, enfim, que não tem nada demais, vou curtir, eu faço isso sempre, não vou me questionar, não vou criticar certas coisas, vou deixar ali no canto e vou comemorar o meu Natal. O outro lado também é um extremismo por um certo momento, de certa maneira, porque a gente vai olhando ali para aquela situação e a gente vai começando a contra-atacar, às vezes com bons argumentos, às vezes com maus argumentos, cheios de emoção, e a gente não vai nesse sentido, conquistando pessoas para entender o que é o Natal de verdade, o que a Bíblia fala sobre isso, qual que é a construção histórica do Natal, e enfim, tem várias questões aí. Vamos juntos, gente, vamos juntos aqui compreender brevemente sobre o que é o Natal. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que não se sabe a data de quando Jesus nasceu. Não foi, com certeza, muito provavelmente não foi no dia 25 de dezembro. Isso é uma coisa que para muitas pessoas já vira, ali caso de grandes discussões. Tá vendo? Jesus não nasceu dia 25, gente. A verdade é que não se tem na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, uma exatidão sobre a data da qual Jesus nasceu. Isso não era uma coisa muito falado também ali, provavelmente para os discípulos ali do primeiro século, porque Jesus ele tinha uma característica muito importante, mais importante do que saber a sua nascença, quando ele nasceu, por assim dizer, mais importante era conhecer sobre a sua morte e a sua ressurreição. E eu trouxe aqui pra gente um slide pra gente refletir nesse pensamento.
Primeira coisa que a gente precisa pensar, Jesus, ele era visto como um grande mártir. A importância, né, de se falar de Jesus não era sobre o seu nascimento, mas era sobre sua morte, era sobre a sua ressurreição, a maneira como ele viveu e venceu a morte. Isso era importante. A Páscoa ali, esse momento pascual, né, que marca ali a sexta-feira da crucificação e também a ressurreição de Cristo no domingo, essa era uma data que era, assim, muito celebrada, muito falada pelos discípulos ali do primeiro século, né, pela igreja primitiva. E é claro, a informação exata sobre o nascimento de Jesus foi se perdendo ali e ninguém sabe ao certo que dia foi que Jesus nasceu. Ah, Caio, mas então, se Jesus não nasceu no dia 25, que dia que Jesus nasceu então? Qual que é a grande história, ou qual que é o sentido de comemorar o seu nascimento lá no dia 25? E aqui eu quero trazer para vocês outros contextos, um contexto mais amplo, mais abrangente, mais histórico sobre o que acontecia ali em Roma naquela época, que nos faz entender o porquê do dia 25, beleza? Vamos voltar para o nosso slide. Vamos juntos compreender aqui algumas questões importantes. Primeira delas, existiam alguns deuses que eram muito adorados ali em Roma. Um deles é o deus Mitra. Mitra é um deus que vem de origem persa, lá da Pérsia, né, que ficou famoso ali naquela região, quando a Pérsia chegou a dominar ali aquela região, na atual, né, Roma, digamos assim. Então Mitra, ele era um deus, né, conhecido como o deus de luz, o deus sol, né, tem várias referências a ele nisso, e a sua adoração era das mais estranhas possíveis. As pessoas dizem, né, que de fato às vezes tinham até sacrifícios, não só de animais, mas de pessoas e várias outras questões ali para adorar o deus Mitra. Tudo isso aqui são questões que alguns historiadores comprovam, outros nem tanto. Enfim, existe uma grande discussão, mas a festa do deus Mitra era assim comemorada no dia 25. E não apenas Mitra, mas também temos aqui Dionísio. Dionísio é outro deus desse panteão dos deuses greco-romanos, e Dionísio era conhecido como o deus do vinho, o deus ali, né, dos prazeres carnais, da bebida, do sexo. Então tinha-se ali também no dia 25 essa grande adoração também a Dionísio. Eram duas grandes festas pagãs que se existiam naquela época, que acontecia no dia 25 de dezembro. E aí você deve estar se perguntando, mas Caio, por que dia 25 de dezembro? O que existe no dia 25 de dezembro? Por que essa data é especial? Por que essa data é tão conhecida assim? Gente, é importante a gente trazer aqui outras referências, não só na época de Roma, mas por muitos anos, 25 de dezembro é uma data muito especial para os povos da Mesopotâmia, para os povos do Egito. Muitos deuses, religiões, várias coisas ali estão conectadas no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque no dia 25 de dezembro nós temos aqui a data, né, não a comemoração, né, mas nós temos aqui esse evento, né, que é um evento geográfico, um evento que se chama solstício de inverno. A noite do dia 25 de dezembro, o solstício de inverno, é conhecido mundialmente por ser a noite mais longa do ano. O solstício de inverno, ele é de fato aquele momento em que marca ali a noite mais longa e que a partir disso você terá boas colheitas, as noites vão ficando menores, o dia vai se estendendo mais. Logo, vai marcar ali uma nova fase, uma nova colheita. Isso já era comemorado muito antes de Mitra, muito antes de Dionísio, lá da Mesopotâmia, lá dos egípcios. Isso é comemorado por muitos povos e muitas religiões, o solstício de inverno. Então, é importante a gente pensar, né, que o solstício de inverno ele tem uma relevância grande na história da humanidade como um todo, por ser de fato essa noite, né, a noite mais longa que temos no ano. Mas não para por aí. Quando a gente para pensar, né, sobre essas datas e essas festividades, a gente pode chegar aqui a esse homem chamado Július Africanus. Caio, quem é Július Africanus? Július Africanus, ele era um historiador cristão
Ele viveu ali mais ou menos, se eu não me engano, no século 3, 4, depois de Cristo. E ele tinha um bom relacionamento ali com a igreja, com os papas, né? Com a igreja católica, que naquele momento já tinha ali sua força. E ali é importante a gente pensar, Júlio Africanus, esse historiador cristão, ele é o primeiro que se tem notícia, pelo menos de onde eu já pude pesquisar, é o primeiro que traz a ideia de se comemorar algo, né, de vertente cristã, nessa data que tem uma grande simbologia, que tem um grande apelo, né, da comunidade, que é essa data do dia 25 de dezembro. E ele sugere de ser comemorado de forma simbólica o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, para de fato ali ter uma marca, né, como eu posso dizer, uma questão ali cristã dentro de tantas festas pagãs que existiam naquela região. Então sim, Júlio Africanus, ele é o cara, né, que vai trazer essa ideia do Natal para Roma, e Roma vai ali sim começar a pensar sobre isso. E aí você começa a ver grandes questões que se existia dentro dessa festa, das festas que aconteciam naquela época, com as festas que os cristãos vão começar a comemorar, a celebrar, né? Vamos aqui juntos, eu trouxe aqui no nosso Word, né? Vamos para o nosso Word de hoje, que a gente pode ver algumas características históricas que se existia nas comemorações dessas festas do dia 25 de dezembro. Uma delas é o sacrifício de animais. Sacrifícios de animais eram muito comuns ali nessas festas a Dionísio, a Mitra e há muitos anos anteriores a eles. Você vê, por exemplo, a questão do peru que nós temos hoje, né? De fazer uma grande mesa, uma grande refeição. Tudo isso aqui era bastante comemorado nessas festas do dia 25. Outras coisas comuns, né, nessas festas eram as festividades. Especialmente ali na Mesopotâmia, né, antes de Roma, existia-se muito essa ideia de festividades. Na verdade, as festas do solstício de inverno no mundo antigo duravam 12 dias, 10 dias, eram realmente um período de festas justamente para marcar a nova colheita, essa nova fase que vai ter na plantação, ali na região. Então era algo assim de muita festividade, que a gente vê que o Natal até hoje tem essa característica de ser um momento de festa, de alegria, de reunir famílias e de comemorar juntos. Além disso, temos a troca de presentes. Muitas pessoas dizem que as trocas de presentes vêm do capitalismo, mas não necessariamente. Quando você vai estudando a história do Natal, você começa a ver que já se existia desde lá de trás essa troca de presentes comuns entre as pessoas, também para marcar essa virada de chave, essa virada de ano, essa virada, né, da plantação, né, e toda essa ideia de colheita nova. E aí tinha-se também muitas trocas de presentes. Então essas são características históricas que o cristianismo vai pegar ali dessas festas pagãs para comemorar o Natal. E aqui a gente pode perceber que lá no século IV, depois de Cristo, de fato o Natal ele é oficializado como uma festa cristã pela Igreja Católica, comemorado no dia 25 de dezembro, né, para celebrar simbolicamente o nascimento de Jesus Cristo. E aqui a Igreja Católica ela vai acrescentar algumas outras coisas, trazendo a ideia de Cristo como a luz que veio ao mundo, né? Também pegando essa ideia de uma nova fase, a ideia da colheita, né, que eu já trouxe aqui. Tudo isso a Igreja Católica naquela época, o movimento cristão vai começar a olhar para essa data, trazendo essas simbologias, esses pensamentos para o Natal, para que o Natal pudesse ser ressignificado, repensado, né, para que não fosse ali uma festa 100% pagã, a deuses pagãos, mas que fosse atrelado pensamentos, história cristã, a própria história de Jesus Cristo nessa data especial, que é o solstício de inverno. E aqui é importante a gente pensar uma coisa, né? Quando a gente olha para o Natal, quando a gente olha para esse processo aqui que estamos falando, né? Nós podemos perceber que sim, há uma mudança de paradigma. Festas que antes eram pagãs, elas começam a ser trazidas ali para a festa cristã natalina, e isso para muitas pessoas soa estranho, soa errado, soa ruim. Porém, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente não vai poder entrar aqui nas escrituras e fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, mas se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu posso depois fazer um outro vídeo somente sobre isso. Mas é importante a gente pensar que a ressignificação de festas pagãs
acontecem desde muito tempo na história do povo judeu. Por exemplo, muitas das festas que o povo judeu celebrava ali, quando o povo judeu vai para o deserto, após a saída do Egito, quando você vê ali o Estado de Israel se formando, muitas das festas eram ressignificações das festas que existiam no Egito. Não estou falando que todas elas eram baseadas no que o Egito fazia, mas sim, muitas práticas culturais que o povo tira do Egito, vai ali de certa forma, acompanha o povo para o deserto. E Deus, ele vai ressignificando por meio da sua lei, por meio de Moisés, ele vai falando, olha, essa festa, aquela festa, vamos dar um novo significado, vamos trazer uma nova vertente, vamos olhar de uma nova maneira para essa festa. Isso aqui não é uma festa para o Deus Osíris, não é uma festa para o Deus XYZ. Vamos trazer aqui essa festa e ressignificá-la para dar glórias a Deus. O povo judeu já fazia isso. Um dos exemplos é também a própria Páscoa. A Páscoa, por muitos anos, simbolizava a saída do povo judeu lá, do Egito. Isso era o que significava a Páscoa, Se você lembra da escritura, das portas, que eram ali pintadas pelo sangue dos cordeiros para delimitar as famílias, você vê ali a morte dos primogênitos, isso que era a Páscoa. A Páscoa era todo esse contexto. Quando Jesus ele veio ao mundo, morre e ressuscita, você vê que a própria festa da Páscoa ela é ressignificada. Jesus é esse cordeiro que morreu por nós. Ele é o primogênito que morreu para nos salvar, para nos libertar. O sangue dele que está nos batentes das portas, digamos assim, e a própria Páscoa ela é ressignificada. Então o Natal ele passa por esse processo também. Nasce sim de uma festa pagã, mas ele vai sendo ressignificado ao longo da história para que de fato pudesse se haver ali uma forma de glorificar a Deus, de exaltar ali Cristo Jesus, para que o povo e o mundo conheça e entenda que não é uma questão, não é uma festa pagã, não é uma questão para adorar pessoas, para idolatria, mas é de fato para que Cristo seja glorificado. Essa é a ideia geral, de como que esse processo foi acontecendo. E é claro que ao longo da história, muitas deturpações disso foi rolando, Por muitos anos e durante alguns períodos históricos nós vemos alguns países, algumas igrejas deixando de comemorar o Natal, deixa de comemorar aqui, depois continua ali, e a gente vê momentos em que o Natal ele é comemorado, modificado, transformado, mas isso é um debate histórico, sobre a questão do Natal em si. E aqui eu quero trazer alguns pontos para vocês, para a gente poder aprofundar ainda mais nesse assunto. Vamos falar dele, vamos falar do nosso Papai Noel. Papai Noel é de fato uma das figuras que surge no Natal e que traz essa ideia do consumismo, dos presentes e tudo mais. Mas de onde veio o Papai Noel? Que história é essa? Papai Noel, existem assim inúmeras histórias para o surgimento do Papai Noel, Mas uma das mais famosas e que mais se relaciona com a igreja em si é a relação do Papai Noel com esse santo chamado São Nicolau. São Nicolau era um santo da Igreja Católica que surgiu ali provavelmente na Turquia, ali naquela região que hoje nós chamamos ali de Turquia e tudo mais. São Nicolau ele era conhecido por amar as crianças, estar com as crianças, servir as crianças, e ele de certa forma, é atribuído a ele a ressurreição de três crianças, a ressurreição ou a cura. Nesse momento agora que eu não estou 100% certo, mas ele é uma pessoa que fazia milagres, estava muito envolvido com as crianças. Ali, Papai Noel, ele começa a surgir nessa figura do Santa Claus, Ele começa a surgir dentro da própria igreja, e a igreja, ela vai trazendo isso muito forte, para que de fato as pessoas pudessem entender a importância do Natal. Santa Claus ele vai aparecer muito tempo depois, muitos séculos depois ali do início do Natal, do surgimento do Natal, e ele vem justamente, a igreja usa a história desse santo justamente para reforçar os princípios basilares do Natal, que são esses que eu trouxe aqui para você. A ideia de Cristo vindo ao mundo, de luz, de renovação, de nova fase, de festividade, mas uma festividade familiar que envolve pessoas que servem ali uns aos outros. E Santa Claus, o São Nicolau, era um grande exemplo de alguém que era altruísta, que amava,
que servia as pessoas e estava ali disposto a amar, especialmente as crianças, quem mais precisa. Com o tempo, Santa Claus foi se tornando o Papai Noel, né, como a gente conhece hoje, foi transformado não só pela cultura religiosa, mas também pelo mercado, claro, né? A gente vê aqui a Coca-Cola usando essa imagem do Santa Claus como uma grande imagem para poder vender cada vez mais coisas. Papai Noel em si é errado? Papai Noel é, na sua essência, algo negativo? Eu, Caio César, acredito que não. Eu acredito que nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer tipo de idolatria. Nós não podemos de forma nenhuma idolatrar Papai Noel ou idolatrar São Nicolau. Nós não podemos de forma nenhuma, colocar isso acima de Cristo, acima de Deus. O Natal, nós não, como cristãos, nós não podemos enxergar como se os presentes fossem mais importantes do que o momento familiar, como se o Papai Noel fosse mais importante que a figura de Cristo. Nós não podemos pensar, que o nascimento de Jesus Cristo é sem importância, é uma coisa que nada aconteceu, gente, que é uma coisa comum, como uma pessoa que nasce todos os dias. Não, gente, o nascimento de Cristo representa a encarnação do Deus vivo na Terra. A história da humanidade nunca mais foi a mesma depois que Jesus Cristo veio à Terra. Então nós precisamos entender que o Natal, não é que é errado ou certo, comemorar ou deixar de comemorar, mas nós precisamos lutar para ressignificar essas simbologias que, ora, durante a história estão mais próximas da Bíblia, ora estão mais longe da Bíblia. Hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas comemoram o Natal pensando no Papai Noel, pensando nos presentes, pensando no consumismo e todas essas críticas que eu entendo que são sinceras, mas eu não acredito que nós, como cristãos, devemos contra-atacar, brigar e ser completamente avesso à ideia do Natal. Por outro lado, eu não acho que nós devemos ir por esse outro caminho de fechar os olhos, fazer vista grossa e fingir que esses simbolismos não existem. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que simbolismos são esses e como nós podemos ressignificar isso para Deus, para a glória de Deus. Então eu quero muito te encorajar aqui, pessoal. Pense bastante sobre o real sentido do Natal. Pense o que significa o advento, qual a importância disso para a sua e para a minha vida. Pense em coisas que você pode fazer no seu dia a dia ao longo dessas semanas e especialmente no dia 25 para relembrar o nosso Salvador, o nosso grande consumador de todas as coisas, o nosso grande Deus, o nosso grande Jesus Cristo. Comemore o Natal, celebre o Natal com a consciência tranquila, mas faça isso sempre colocando Cristo no centro onde Ele deve estar. Não idolatre os presentes, não idolatre Papai Noel. Tudo bem, curta, presenteie, brinque com o Papai Noel, tire foto com ele, mas sempre traga isso com muita seriedade e entenda que o ponto não é esse, o ponto é Jesus Cristo. Sim, Natal surgiu de origens pagãs, isso a gente pode perceber. Natal tem uma origem pagã, mas isso não menospreza o significado que o Natal pode ter para a nossa vida, para a sociedade como um todo e para glorificar o nome de Deus. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Deixe o seu like, o seu joinha abençoado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer para mim poder fazer outros vídeos sobre isso. Você sabe o que é o Advento? Você entende o que isso significa? Você entende a vinda de Cristo? Como que isso impacta a sua vida? Você compreende essas questões? Olha, se você ainda tem dúvidas sobre essas coisas, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de fazer mais vídeos sobre isso para te ajudar a criar convicções profundas, não só sobre o Natal, mas sobre a pessoa de Cristo, que é sim aquele que nós devemos idolatrar e exaltar nessa data festiva. Beleza, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, que tenham gostado. Vamos que vamos. Se inscreve no canal para não perder futuros conteúdos e a gente se vê na próxima. Valeu!